Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje continuamos crescendo em Cristo, nos concentrando no estudo da Bíblia. Como nos aprofundarmos nesse conhecimento tão precioso que Deus deixou para nós. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Bom, nós já estamos todos aqui à mesa, preparados para esse momento especial de estudo da Bíblia com você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por estar conosco, a cada semana, estudando esse tema tão precioso, que é o crescimento em Cristo nessa temporada. E hoje vamos falar sobre como nós podemos nos aprofundar no estudo da Palavra de Deus. Bom, eu vou apresentar para você mais uma vez os nossos companheiros de jornada aqui ao longo dessa temporada. É muito bom apresentar o Lições da Bíblia porque a gente conhece de perto pessoas queridas, a gente faz novos amigos e eu tenho certeza que você também que está acompanhando também está gostando demais desses nossos convidados dessa temporada. Aqui à minha direita, a Denise Lopes, que é uma das apresentadoras ao Novo Tempo do programa Mensagem por Elas. Denise, bem-vindo mais uma vez. Obrigada, pastor. Interessante, né? Você falando Mensagem por Elas. E a gente aqui está estudando uma lição que foi escrita, né? Trazendo a mensagem da Palavra de Deus pela visão de uma mulher também. Né? Que é a Nina Atkinson. Isso. E eu gostei muito de poder... Lógico, a gente acha que acaba se identificando, né? Sim. E muito apropriado o tema, depois de tantos que a gente vem desenvolvendo, assim, que são muito mais... digamos, teóricos, doutrinários, e a gente entra em alguma coisa assim que é mais espiritual. Não que os outros não fossem, obviamente, sim. mas... Mais ao coração. Mais ao coração, né? Então, muito bom estar aqui com os colegas mais uma vez. Coisas de mulheres inteligentes aí, né? Aqui à minha esquerda, o querido pastor Marlton Lopes. Bom receber o senhor mais uma vez. Uma alegria estar aqui, uma alegria estudar tema sobre a perspectiva de uma mulher, né? Exato. E ver como elas têm uma outra visão recheada de criatividade. Está sendo uma inspiração estudar esse tema. É verdade. E também o querido pastor Joliver Chaves. Bem-vindo, amigo. Obrigado, uma honra estar aqui com os amigos, podendo estudar um tema tão importante, a conexão, nosso crescimento com Cristo. Exatamente. Pastor Marlton, só ora para nós, por favor. Sim. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque Tu és um Deus que se revela e porque nós temos uma compreensão completa desse Deus através de Jesus Cristo e da Sua Palavra. Amém. Amém. Neste momento, Senhor, nós clamamos ao Espírito Santo para que abra nosso entendimento, para que entendamos não apenas verdades cognitivas, mas que tenhamos uma experiência com o Deus da Bíblia. Amém. Então, Senhor, fala ao nosso coração. E neste momento, aqui nesse estúdio, através de nós, também nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Marlton. E nós seguimos contigo aqui, porque o estudo dessa semana, do programa de hoje, é uma sequência do que estudamos no programa passado. No programa passado falamos sobre a importância da Bíblia, né? Como ela é essencial no nosso crescimento espiritual. Ninguém vai crescer sem a palavra de Deus. Agora, uma vez que a gente sabe dessa importância, é bom a gente saber como lidar com ela, não é? A Bíblia é um livro profundo, é a revelação clara de Deus, é um livro também muito antigo, mas ao mesmo tempo muito atual para nós. Nos ajuda a entender, pastor, como a gente pode se aproximar da palavra de Deus e se beneficiar plenamente dela. É interessante como os autores, os escritores da Bíblia, eles trazem a nossa atenção para o estudo da palavra, né? E eu começo com o verso aqui para memorizar, que é de Isaías. Eu quero ler os 55, os versos 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia,
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. É muito forte o texto aqui de Isaías, né? Mostrando o poder da palavra. Não volta vazia, faz o que me apraz e prosperará. E ele faz uma analogia aqui com a chuva, né? Assim como a chuva desce do céu, a palavra vem da boca do Senhor. Assim como a chuva rega a terra, a palavra de Deus atinge os nossos corações. Assim como a chuva faz brotar as sementes, transformar em fruto, a palavra de Deus frutifica em nós. Assim como a chuva não retorna sem resultado, o verso 11, 3 frases para dizer que a palavra de Deus não volta vazia. Então aqui está mostrando que é uma palavra de poder. E quando a gente pega aí Paulo falando a Timóteo, 1 Timóteo 2,15, que ele deveria ser um obreiro que não se envergonhasse do evangelho, a palavra no original ali tem o senso de um estudo profundo, de uma intencionalidade no estudo. E é isso que a lição dessa semana fala. Porque quando Deus fala, Deus age. Deus falou e criou. Quando a gente olha a história de Samuel, quando Deus falou com ele naquela noite, quando garoto, interessante que ele diz assim, se ouvir de novo um chamado, diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós devíamos falar isso para Deus, mas hoje o ser humano diz assim, ouve, Senhor, que o teu servo fala. A gente vai para a Bíblia querendo falar. A gente vai para a oração e só fala e não deixa Deus falar, né? E quando a gente abre a Bíblia, devia dizer, Senhor, fala. E o que hoje nós vamos ver é como é que eu posso me preparar para deixar Deus falar no meu coração. Seja o que for que tiver falar. E para Samuel a mensagem não era tão boa. Ele tinha um recado terrível para dar para Eli, mas se é para salvação, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Muito bom. Vamos ouvir, né? Mas aí a gente tem que dar prioridade, né? Dar prioridade, não estar só com a mente aberta, como nós vimos na lição anterior, mas a gente precisa colocar a Bíblia como prioridade, desse tempo para Deus. Eu vi uma pesquisa aí para identificar quais são as prioridades que o brasileiro tem. Então, por exemplo, as prioridades do brasileiro, 44% é economizar dinheiro. 37% é mais tempo com a família. 25% melhorar a alimentação, o mesmo percentual para começar a atividade física. São coisas boas, né? Tem aqui estudar alguma coisa nova, 22%, cuidar da saúde mental, 20%, e outras coisas que também são boas, tipo fazer viagem, trocar emprego, enfim, vão diminuindo percentuais, mas eu não encontrei nenhum percentual de pessoas desejando crescer no seu relacionamento com Deus. Isso tem que ser prioridade. Aí, 2 frases assim para a gente aqui pensar. Uma é de Stephen Covey, ele fala, a chave não é priorizar o que está na sua agenda, mas agendar as suas prioridades. Né? Porque, na verdade, a gente, quando não prioriza alguma coisa, quando a gente diz assim, não tenho tempo, na verdade, aquilo não foi prioridade para nós. Então, há que se fazer mais uma reflexão em relação a isso. Uma vez eu li algo que eu achei muito propício. A gente tem fé, porque muitas pessoas falam assim, não dá tempo de eu fazer minha comunhão com Deus. A vida é muito corrida, muitas atividades, de manhã, de noite. Isso é uma desculpa muito comum, inclusive, entre nós mulheres, né? Já acorda fazendo muitas coisas. Mas esse pensamento, essa reflexão diz o seguinte, se eu tenho fé para devolver meu dízimo, entendendo de que esse dinheiro não vai fazer falta, eu deveria ter fé também de que dedicar tempo para estar na presença de Deus não vai tomar tempo para aquilo que é importante na minha vida no resto do dia. É uma questão de fé também eu priorizar esse tempo para estar na presença de Deus. Então, eu achei muito interessante isso. Você tem fé para os recursos, mas você tem fé para estar na presença de Deus, para estar diante da palavra, botar isso como prioridade? A gente é muito imediatista e utilitarista. Então, a gente acha que esse tempo que a gente passa com Deus, ele não repercute em nada objetivo e na hora. A gente não está percebendo que, no entanto, ao fazer isso, nós estamos conectando a nossa mente com a do Altíssimo.
nós estamos purificando o nosso coração com a palavra e nós estamos nos preparando para viver de verdade, plenamente. Não existe investimento maior na vida do que isso, não existe utilidade maior do que essa. Mas a gente está muito concentrado nas coisas que a gente pega, naquilo que a gente ganha aparentemente, e a gente perde as coisas mais importantes da vida, né? Então, é o que você disse, temos que colocar em prioridade, como primeiro lugar, a palavra de Deus, porque isso vai trazer realmente um benefício extraordinário para a nossa vida. Eu acho que foi no final da década de 50, ali pela década de 50, o meu pai conheceu a Bíblia. Morava no interior de Goiás, numa fazenda, ainda Chaves era solteiro. Chaves? Era solteiro. E aí, de alguma forma, uma Bíblia chegou na mão dele. E ele começou a ler a Bíblia. Começou a se encantar com o que estava escrito. E foi nessa ocasião que ele chegou em Êxodo, capítulo 20, o assunto do sábado. E aí ele pensou, bom, deve ter, em algum momento aqui na Bíblia, uma menção, um registro da mudança do dia de guarda. Porque aqui está falando do sábado, mas as pessoas não guardam o sábado. Ele não conhecia ninguém que guardava o sábado. E aí ele continuou lendo e pesquisou toda a Bíblia e analisou e tal, para descobrir, mas não encontrou. E ele começou a guardar o sábado sozinho, lá no interior, sem saber que existia. Depois o irmão dele também, ali. E em algum momento ele foi para Anápolis, e lá em Anápolis ele conheceu a Igreja Adventista, os guardadores do sábado e tal. E aí se batizou e daí depois casou com a minha mãe e assim a história segue. Veja o que a Bíblia fez, né? Como tudo começa com a palavra de Deus. E aqui na introdução, Lutero diz que há vários anos ele tinha o hábito de ler a Bíblia pelo menos 2 vezes por ano. Os grandes homens, realmente, as grandes pessoas, né, homens e mulheres, assim, diante de Deus, foram pessoas que valorizaram muito a palavra de Deus. E eu queria mencionar aqui algumas coisas que devem nos guiar nesse processo de ler a Bíblia, né? Porque é um livro sagrado, é a palavra de Deus. Então, número 1, a Bíblia deve interpretar a si mesma. Até isso Deus providenciou, né? Quando a gente tem um texto mais difícil de entender, vai haver outro que ajuda a esclarecer aquele. Então, a própria Bíblia deve interpretar-se a si mesma. Isaías fala que é um pouco aqui, um pouco ali. A gente vai, né, lendo e entendendo, abrindo o caminho para o entendimento. Outra coisa, a gente deve se aproximar da Bíblia, como já foi dito aqui pela Denise, com o espírito de oração. Porque as coisas espirituais só são entendidas, discernidas espiritualmente. Então, a mente ligada a Deus através da oração. Outra coisa, a Bíblia precisa ser aplicada na própria vida, né? A gente deve ler a Bíblia como ouvindo Deus falando para nós e trazer isso para nós, né? E a gente deve se submeter àquilo que Deus diz. Não forçar a Bíblia a dizer aquilo que eu quero que ela diga. Tem gente que pega um verso da Bíblia e constrói aí a sua doutrina, ou pensa em algo e vai buscar na Bíblia alguma coisa que possa confirmar aquilo que ele quer. Então, não é assim, é a partir da Bíblia que a nossa vida deve ser moldada. Outra coisa, a cultura não deve subjugar a Bíblia, deve ser o contrário. A Bíblia deve subjugar a cultura, não é, a sociedade. E, finalmente, toda a Escritura. A palavra de Deus é um todo, não é? E um verso complementa o outro, um texto complementa o outro. A gente não tem a doutrina bíblica sistematizada, né, em ordem, não. As verdades estão através das histórias, a gente tem que captar isso e trazer isso para a nossa própria vida. Mas o fato é que não existe vida cristã sem Bíblia, não existe uma vida transformada sem submissão à doutrina, à verdade, ao conteúdo da palavra de Deus. É parte do plano de Deus para transformar a nossa vida e nos preparar para o céu, que a gente realmente tenha a Bíblia como guia da nossa vida. Como que é o nome do seu pai? Nenê. Nenê. O Manuel, chamado de Nenê. Ele é Chaves? Então, veja bem. O meu pai biológico
também chamado de Nenê, Ah, era José Rodrigues Chaves. ok. Mas a minha mãe ficou viúva quando eu tinha 2 anos e meio de idade. Entendi. E depois a minha mãe se casou com outro que também era apelidado de Nenê. E esse era o adventista do qual estou me contando a história, né? E ele era o Manuel. Entendi. Ele trouxe o evangelho para a nossa Que família. coisa linda isso. Que coisa linda. Eu me perguntei isso porque meu pai se chamava Enoque Chaves. Eu me identifiquei muito com a sua história do seu pai, não é? Agora eu entendi que era o seu pai... Padrasto. O seu padrasto. Que foi o pai que eu conheci, né? Porque o meu pai, com esse sobrenome, que é o seu sobrenome, né? Também estava um dia procurando a palavra de Deus e descobriu a verdade do sábado. E ele tomou uma decisão de seguir por esse caminho, a única pessoa da família dele que seguiu. E o efeito disso é que ele tem um filho pastor hoje e tem toda a sua família, seus descendentes, como pessoas que seguem a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Né? Tudo começou com ela, né? Sozinha, né? Não volta, ela vai fazendo um efeito infinito. Quando você adere à palavra de Deus, você abre uma janela de bênçãos infinitas na sua vida que vai chegar aonde você não vai imaginar e não poderá projetar. Não é? Então, essa palavra de Deus é viva e nós precisamos colocar em prioridade em nossa vida. Eu fiquei pensando aqui sobre questão de prioridade, né? Porque eu acho que essa é uma artimanha do inimigo. Ele talvez não me tire da fé, ele talvez não me tire convicção na palavra, só não me deixe chegar nela, por colocar opções, né? Muitas opções, e a gente se perde. Eu, quando olho para a Bíblia, tem um verso aqui que me impacta como é que Jesus sabia o que era prioritário, né? Porque em João 17, versos 1 a 4, começa ali a oração sacerdotal. E ele glorifica a Deus, no verso 1. No verso 3 fala da vida eterna, é conhecer a Deus, é o que nós estamos querendo aqui. Mas o verso 4, para mim, tem um destaque. Ele diz assim, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Uma outra versão diz assim, consumando a obra que me deste para fazer. A pergunta é, como é que Jesus poderia ter orado, Senhor, Pai, eu consumei, eu terminei, eu concluí a obra, quando para cada enfermo que ele curou, milhares de outros continuavam enfermos. Para cada pessoa que teve acesso a ele, milhões de outros não tiveram acesso. 2000 anos depois, estamos aqui ainda. Como é que ele disse, Pai, eu consumei a obra? Eu creio que Jesus tinha claramente o que era importante, o que era urgente na vida dele. Pai, o mundo queria que eu pregasse para todos, curasse a todos, abençoasse todos, ressuscitasse todos, mas essa não era a minha missão. A minha missão era colocar no coração dos apóstolos a mensagem da salvação. Pai, eu fiz isso. E eu preparei esse discipulado para continuar na minha ausência. Pai, eu tenho a missão, o dever cumprido, eu posso subir ao céu. Eu penso que cada fim de dia nós devíamos orar como Jesus. Pai, eu não fiz tudo o que o mundo pediu, eu não fiz tudo que a agenda humana que o diabo colocou na minha frente, mas, Pai, eu sei que o mais importante eu fiz. Eu dediquei tempo para a Tua palavra. Isso é importante. É verdade. Isso é o mais importante, né? Dedicar tempo para a palavra de Deus, porque ela como prioridade vai nos levar a Jesus Cristo. Vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Existe algo que sustenta uma vida madura, convicção, não opinião, não tradição, convicção bíblica. A revista Esperança Eu Creio apresenta de maneira clara e profunda as principais crenças bíblicas. Ela organiza aquilo que fundamenta a nossa fé, explicando cada ponto com base nas Escrituras. É um material para quem não quer apenas frequentar a igreja, mas compreender aquilo que crê. Se você quer fortalecer suas convicções espirituais, envie agora mesmo uma mensagem para 12 98244 4449. Eu vou repetir para você, 12 98244 4449. Escreva para a gente agora e peça gratuitamente a revista Esperança Eu Creio.
Mande para a gente uma mensagem simples dizendo: eu quero, eu creio. Envie agora mesmo para 12 98244 4449. Invista na sua fé e estude com profundidade. Não se esqueça, se está na Bíblia, é bom para você. Estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia, para continuar estudando a Palavra de Deus com você. Muito obrigado, você que ama a palavra, não é? Você sabe que o Lições da Bíblia, ele é baseado na Bíblia, claro, lições da Bíblia, e na lição da Escola Sabatina, que é esse guia de estudos maravilhoso, né? Que acompanha a vida das pessoas, de muitas pessoas, durante muitos anos. E pode acompanhar a sua vida também. Então, eu recomendo que você tenha esse guia de estudos para você poder tomar notas aí na sua casa do conteúdo do programa Lições da Bíblia, crescer na graça. É conhecimento profundo. A gente está falando nessa temporada, nessa semana agora, inclusive, né? De como estudar a Bíblia de forma mais profunda. A lição da Escola Sabatina é isso. Se você estudar a lição da Escola Sabatina por muito tempo, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter uma mente bíblica teológica, não é? Por um custo muito, muito barato, você vai estudar teologia todo dia. Olha que bênção. Então, não perca tempo, entre em lições.cpb.com.br. Muito bem, meus amigos. Denise, a gente está falando sobre como estudar a Bíblia. E aqui um destaque interessante é que a gente precisa tomar algumas atitudes, né, algumas decisões para deixar isso mais fácil, né? E a escolha de um lugar é muito propício para isso, para você ter um encontro com Deus, reservar um ambiente, né, um horário, mas vamos falar de lugar aqui. Isso é muito bacana, né? Eu acho interessante, voltando a essa questão de relacionamento conjugal, né? A maioria dos casais tem um lugar que para eles é especial, né? Para nós, por exemplo, é Florianópolis, né? E alguns lugares específicos lá de Florianópolis que para a gente ficou marcado. E sempre traz boas recordações. Então, o que acontece conosco quando nós temos um relacionamento com Deus, ao buscar um lugar específico para esse encontro, acontece alguma coisa para a gente não só no sentido do emocional, mas também no sentido, digamos assim, biológico, fisiológico, né? Que nos prepara para poder ouvir melhor a Deus. Muitos estudiosos, eles têm esse hábito de ter um lugar específico para se concentrar e estudar, e eles sempre voltam para aquele local. E a ciência fala que quando você desenvolve isso, há um gatilho, né? Eles chamam de gatilho mental, que é um estímulo aqui no seu cérebro que prepara você para aquele momento. Isso é muito interessante, porque o nosso cérebro, ele gosta de facilitar as coisas. Então, né? Aí, quando você tem isso, já vai facilitando, que de uma forma cognitiva. Você tem foco. Aqui é o momento agora, foco, né? Menos distrações, sabe? O cérebro se prepara para aquele momento. Então, não é uma coisa assim, simplesmente do nada, para aumentar histórias. Não, isso faz diferença. Por exemplo, até a maneira como você senta. Como a gente morou muitos anos num lugar que era frio, é muito complicado você levantar de manhã cedo da cama, né, para fazer a leitura da Bíblia. Você acaba lendo ali na cama, baixo da coberta, bem cedinho, na madrugada. Mas não é a mesma coisa, pastor. Assim, para mim, não é. Eu percebo que a minha acuidade mental, ela é melhor quando eu me levanto, vou para um determinado local e ali eu estabeleço, sabe, de uma forma rotineira. Isso, e isso é uma coisa muito importante, assim, a gente está falando aqui que normalmente quem assiste são adultos, pais e tal. Esse hábito que a gente desenvolve como adulto é extremamente importante para filhos, para eles observarem que a gente tem encontro com Deus, que a gente começa o nosso dia com Deus. Isso para mim lembra muito meu pai. Todas as manhãs, a gente levantava cedo e aí a gente passava, estava ele lá naquela salinha, né, onde tinha um sofá vermelho, um quadro de um oleiro que ele gostava muito, e ali ele estava lendo a Bíblia, estudando a lição da Escola Sabatina, passava para lá, às vezes estava ajoelhado orando. Então, meu avô, por exemplo, quando ele se tornou adventista, ele também foi uma transformação imensa, e a gente acordava de manhã, 5 da manhã, escutando ele, fazendo oração em alemão, né? E fazia sempre, o encontro dele, ele era alfaiate, e ele ficava sentado de manhã cedinho na cadeira
onde ele costurava ali na alfaiataria dele, e lá ele estava com a lição e ele lia em voz alta. Então, esses são hábitos que nos tornam prontos para poder ouvir. Olha, esse programa está me trazendo muitas memórias, viu? Porque também estou lembrando do meu pai, né? Meu pai é falecido, né? Mas eu lembro dele, ele era alfaiate também, meu pai. E eu me lembro já de ter algumas vezes tropeçado nas pernas dele de madrugada, né? Ajoelhado na sala, casinha pequena, e eu passei ali sem ver e ele estava ali ajoelhado. Então, o hábito de estudar a Bíblia, de ler os livros inspirados, a gente aprende assim, não é? Então, é importante ter esses hábitos para a família, porque a gente está influenciando pessoas que estão, especialmente nossos filhos, né? E que impacto isso faz na vida da gente. Bom, e a gente tem, sobretudo, o exemplo de Cristo, né? Eu fico pensando, por que Jesus se esforçava tanto assim para orar como ele fazia, né? Para meditar nas Escrituras como ele fazia. A gente olha aqui, por exemplo, em Marcos capítulo 1 e o verso 35, a Bíblia diz que Jesus de madrugada, alta madrugada, diz o texto, saiu para buscar um lugar deserto para orar. Por que Jesus dedicou tanto tempo assim para a oração? Na verdade, se em realidade ele é Deus, né? O que a gente tem que lembrar é que Cristo veio aqui para cumprir uma missão e ele veio como homem. Embora nunca deixou de ser Deus, ele veio como o último Adão, conforme Paulo diz, o segundo Adão, né? Ele veio ocupar o lugar de Adão e mostrar como é que o ser humano deve viver como nosso representante. E ele não fazia de conta, ele estava sendo real ali. Jesus não usou o seu poder divino para curar, para realizar o seu ministério. Ele fez isso na dependência de Deus, como um ser humano tem que fazer, como um profeta tem que fazer, né? E por isso ele buscava Deus em oração. E aqui no livro de Lucas, a gente encontra como que Jesus era dependente do Espírito Santo. Nessa jornada de oração de Cristo, Ellen White explica que ele recebia cada dia um novo batismo do Espírito Santo, como nós devemos também fazer, né? Então, essa relação de comunhão, leitura da Bíblia, meditação e Espírito Santo tem tudo a ver. É aí que o Espírito Santo nos alcança. Aqui, por exemplo, no livro de Lucas capítulo 3, a gente encontra o batismo de Jesus. E ali diz, ele ia iniciar o seu ministério, então diz o texto do verso 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. O Espírito Santo veio em Jesus ali no momento em que ele se batizou para iniciar o seu ministério. Depois, no capítulo 4 e o verso 1, diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão após o batismo e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Depois, na sequência, o verso 14, após a experiência do deserto, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Já pensou o que é isso? Quer dizer, ele era totalmente guiado pelo Espírito. O Espírito guiava para cá, para lá, o conduzia. Ele abriu mão de usar o seu poder para depender do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo guiá-lo como o homem que era, como um ser humano completo que foi aqui, embora sempre Deus, mas ele usou essa dependência total para servir de exemplo para nós. E se Jesus, que tinha uma natureza santa, né, que não tinha tendência para o pecado que nós temos, dependeu tanto do Espírito Santo e orou tanto, Imagina a gente. como a gente vai fazer tão pouco, né? Eu fico imaginando diariamente Jesus, como diz aqui, se levantando de madrugada, para receber a agenda do céu, né? O pai dizendo, filho, o inimigo vai tentar tirar você do foco para lá, vai por aqui. Filho, agora muda a cidade. Filho, agora... E eu me lembro daí de uma situação que, quando os filhos eram pequenos, 2 garotos nós temos, nós fomos numa cidade chamada Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, que tem um labirinto na praça central. O labirinto era talvez 1 metro, 1 metro e pouco. E eu criava uma estratégia com a Denise. Eu colocava a Denise num lugar alto, fora do labirinto, que ela enxergasse a estrada correta do labirinto. E como os garotos eram baixinhos, eles não viam e a minha cabeça estava acima do labirinto,
e ela só fazia sinal direita e esquerda, e eu sempre chegava antes no final, né? E quando eles chegavam bem depois, eu perguntava, pai, como é que você chega tão cedo? Eu disse, filho, tem que ser esperto. Pai, mas como é que você... Filho, tem que ser esperto. Tem que ouvir a esposa. Mas ela já aproveitou. Ela não está junto, mas certa história. Um dia, nós fazemos todo o processo, quando eu chego no final, um deles já estava lá. Eu falei, filho, como é que você chegou antes do pai aqui? Porque eu não errei a estrada e ele deveria ter errado. Aí ele disse, pai, tem que ser esperto. Não, filho, como você não passou por mim, como é que você chegou antes de mim no final? Pai, tem que ser esperto. Disse, filho, como é que você chegou antes do pai? Eu disse, não, pai, é que eu vim em linha reta por baixo da cerca viva e eu vi você andando para lá e para cá e aí eu cheguei antes. Bom, a ilustração, o ponto é, além de ouvir a mulher... Que apareceu agora forte, né? Mas esse é o ponto. Deus enxerga de cima o labirinto, como a Denise estava enxergando, e cada dia ele tem condições de me dar a agenda do dia. Se não for prioridade, o tempo, 20 minutos, 15 minutos, vão virar 3 horas ao longo do dia. Jesus, que era Deus, fazia essa dependência do Pai. Pai, qual é a prioridade? Para onde eu vou? Quem é que eu devo servir? Nós tínhamos que fazer a mesma coisa, Senhor, no início do dia, para onde eu vou? Porque Deus tem um plano para nós, não apenas como vida, mas para cada dia de nossa vida também. O pastor João Oliveira estava destacando o Evangelho de Lucas, né? Que dá esse colorido do Espírito Santo às ações de Cristo. É muito bonito isso no Evangelho de Lucas. Eu sou apaixonado pelo relato de Lucas, né? E aqui na sequência dos textos que você estava dizendo, bem na linha do que o pastor Mário está colocando, né? Ele vai pregar em Nazaré. Então, o sermão dele em Nazaré é um sermão que é meio que um manifesto do seu ministério, né? Ele pega um texto da Bíblia, que é Isaías, capítulo 61, e ele diz o que aquele texto diz sobre ele. E o texto diz exatamente o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, o Messias estava dizendo o seguinte: olha, eu sou o Messias, mas eu sou o Messias porque eu sou dirigido pelo Espírito. Outra coisa, vocês querem saber qual é a minha obra? A minha obra eu tirei aqui da palavra. Lá em Isaías 61 tem o que eu sou. Então, o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: você quer fazer coisas bem-sucedidas na vida espiritual? Primeiro, tenha uma vida que priorize Deus. Então, saia de madrugada para buscar o Senhor, para receber a agenda do dia. Paute a sua vida, seu ministério, sua conduta na palavra de Deus. Né? Isaías 61 está dizendo o que é a obra do Messias. Então, essa é a minha obra. Segundo, ou terceiro, permita que o Espírito do Senhor conduza a sua vida. E aí você vai fazer as coisas que Deus quer que você faça e no final das contas você vai ser bem-sucedido, né? Uma coisa que eu vejo assim, que o Espírito também nos conduz quando a gente ora antes de chegar a palavra, é porque à medida que você vai lendo, às vezes vão surgindo algumas dúvidas, né? Eu tenho, de uns anos para cá, o hábito de botar papeizinhos, post-its, assim, na Bíblia. Antes eu escrevia, tem uma pilha, assim, de cadernos, onde eu escrevia não só as orações, abrindo o coração para Deus ali, porque isso me ajudava bastante, mas também escrevendo aquilo que eu ia aprendendo. Mas daí resolvi colocar esses post-its, né? E é interessante porque já várias vezes, quando eu vou para ler alguma coisa que eu tenho dúvida, mas isso acontece porque eu orei antes também, né? Eu vou escrevendo a minha dúvida aqui, mas logo na sequência vem alguma coisa... Eu tenho certeza que é o Espírito Santo fazendo eu lembrar de algo que é importante para que eu possa compreender. E não foram raras as vezes em que, de repente, veio um texto bíblico que eu nunca imaginei, tipo assim, uma passagem. Eu vou lá naquela passagem e ela tem um embasamento para aquilo que eu estava em dúvida, entendeu? Então, quando a gente pensa num estudo profundo da Bíblia, não basta ter um lugar, é a presença do Espírito que faz a diferença. E você tem que criar os seus métodos para poder estudar. Então, você tem, por exemplo, você pode usar canetas para... aqui, por exemplo, cores, Eu tenho, cada um tem o seu registro de cores. Para mim, o que está no roxinho são promessas. O que tem azul é conforto. O que está em vermelho e amarelo é atenção, toma cuidado, né? Então, assim, são coisas que vão facilitar
no nosso dia a dia depois, quando você está precisando até compartilhar a palavra com alguém, né? Você abre a sua Bíblia, você já sabe, se a pessoa está precisando aqui de uma promessa, ela está precisando de um conforto, você já sabe. Personaliza o diálogo. Você personaliza, exatamente. Muito legal. Eu vejo que esse assunto de hábito é muito importante no aspecto devocional, né? De alguma forma, o Espírito Santo trabalha na gente e o organismo se adapta de forma que aquele momento da comunhão com Deus, a mente está pronta para aquilo. Sim. Quando tem hábito. Eu tenho o costume de tomar um tempo em oração antes de ler a Bíblia. E eu já percebi isso, que quando, mesmo estando cansado, quando chega naquele horário, que é meu horário de oração, eu acordo. Acordo. E quando eu estou lá, algumas vezes minha mente está tão cansada que eu divago um pouco, mas em linhas gerais eu fico com a mente boa. Eu estou com sono ao sair da cama, mas quando eu estou lá de joelhos, some aquele sono e eu começo então a sentir realmente a mente fluindo, né? Sim. É impressionante isso, porque o hábito, o organismo se acostumou. E uma outra coisa também, a leitura da Bíblia, cada um tem seu jeito, seu método. Eu escrevo muito, escrevo na Bíblia, risco e tal, mas uma coisa que eu tenho feito nesses últimos tempos e que eu tenho gostado muito é assim, eu geralmente só saio de um texto depois de esgotá-lo totalmente. Uhum. Às vezes eu fico 3 meses lendo o mesmo capítulo da Bíblia. E aí os pensamentos vêm, as ideias e ali, depois que eu fiquei bastante tempo, eu pego uma outra informação fora dali, algum comentário, mas em princípio ali com Deus. E eu termino transformando aquilo em texto. Uhum. Aí os sermões e eu tenho inclusive plano de transformar em uma meditação matinal. Opa. Vou submeter em algum momento. A partir daí, quer dizer, e eu percebo nisso, para mim é muito importante, que eu consigo extrair daí coisas para a minha vida, coisas que eu não via, mas com o tempo você vai pensando ali. Então, acho que esse hábito é interessante, pelo menos para a minha vida tem sido realmente muito importante. Na minha casa isso foi muito importante quando a minha filha fez 4 anos e eu passei a ler a Bíblia para ela. Até então minha esposa e a gente fazia as Bíblias infantis, as coloridas, mas quando ela fez 4 anos eu entendi que era o momento de eu pegar e ler mesmo, o texto mesmo, para ela, né? E peguei uma Bíblia com uma versão mais contemporânea, que pudesse ser mais clara para ela. Eu me lembro, era um domingo de manhã, a gente se acomodou assim num lugar bem confortável, ela era pequenininha, e eu falei, filha, faz uma oração agora. A oração é simples, você fala assim, Papai do céu, fala o meu coração em nome de Jesus com a sua palavra. E ela fez essa oração. E eu comecei a ler a história de José para ela. É uma história longa, né? Mas é uma história muito envolvente. E eu comecei a ler aquela história para ela, fazendo vozes, né? Tentando criar um quadro na mente dela para ela imaginar. Mas eu fiquei tão absorto naquela história que eu esqueci em algum momento que ela estava ali. Eu fiquei lendo, né? E a história é linda demais. E chegou num ponto da história que é tão bonita e tão emocionante que eu me emocionei. Eu me senti emocionado quando ele se revelou para os irmãos dele. É bonito demais aquilo. E quando eu me emocionei, e aí que eu me dei conta que tinha uma menininha de 4 anos do lado ali ouvindo, né? E eu pensei, meu Deus, será que ela vai se assustar com o pai dela emocionada assim? E quando eu olhei para o lado, ela também estava chorando. E aí eu entendi que o Evangelho alcança as pessoas, que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é poderosa e que a gente precisa criar esse hábito de estudar. E a partir de então, lá em casa, foi assim com ela. Terminava a história e perguntava, minha filha, o que você entendeu? Aí ela dizia, pai, eu entendi isso, do jeitinho dela. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Alguns dos melhores sermões que eu já fiz e escrevi na minha vida foi com a minha filha de 4, 5, 6 anos dizendo para mim o que ela tinha entendido da palavra de Deus. Então, realmente é muito importante a gente ter a Bíblia no centro da vida. Não perca esse hábito, não perca essa oportunidade. Ela é a palavra de Deus e Deus quer falar com você. Vamos fazer um intervalo agora, não sai daí, o Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje.
E a nossa gratidão a você que é Anjo da Esperança, que envia seus recursos para cá, porque acredita na missão do Novo Tempo, confia que esse trabalho vai levar mais pessoas a Jesus. E se você ainda não é Anjo da Esperança, não perca tempo, agora é sua oportunidade, manda uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, nossa equipe vai acolher sua mensagem e vai encaminhar você para também ser um anjo da esperança. Bom, vamos continuar estudando aqui, pastor Jolivet, porque a palavra de Deus, ela é um tesouro, ela é fonte de alimento, ela é... Enfim, são muitas as comparações que a Bíblia faz a respeito dela mesma, mas ela não pode ser um tesouro para enriquecer só a gente mesmo, nem comida só para nós, senão a gente vai engordar espiritualmente, não é? E não vai ser bom para nós. A palavra precisa ser compartilhada com outras pessoas, né? Então, e mais uma vez a gente vai, por exemplo, do próprio Cristo, né? Aqui em Isaías, no capítulo 50, a gente encontra uma profecia messiânica. Isaías tem muitas profecias relacionadas ao Messias, como seria a vida do Messias. E aqui no verso 4, diz assim: o Senhor Deus me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Veja que esse texto aqui mostra o seguinte, que o Messias, Jesus Cristo, está predito aqui que Deus o despertaria todas as manhãs. Primeiro, para ele ouvir a voz de Deus. Então, quando Cristo ia para a comunhão, ele estava cumprindo aquilo que a profecia já dizia que ele tinha que fazer, né? E depois de ouvir, como erudito, depois de ouvir a palavra de Deus, de ouvir Deus, as orientações de Deus, né? A agenda que Deus construía para ele, então ele saía, diz aqui o texto, para, como língua, com a língua de erudito, dizer boa palavra ao cansado. Em outras palavras, aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, que Jesus tinha o hábito de entrar em comunhão com Deus, e aí ele ia ao monte, ele ia ao lugar deserto e tal, e depois isso geralmente fazia muito cedo, e depois ele saía, ele descia do monte, ou ele saía ao encontro das pessoas para abençoá-las, cheio daquilo que Deus lhe havia dado, cheio do Espírito Santo. E aqui a lição, inclusive, coloca o título, né? Bênção em dobro. Quando a gente sai para abençoar outras pessoas, depois de ter tido um tempo em comunhão com Deus, a gente recebe de novo outra bênção, porque à medida em que a gente ensina, a gente recebe. Uma pessoa que ensina a Bíblia é uma pessoa que vai ter um conhecimento cada vez mais profundo da Bíblia. Uma pessoa que ensina outros a orarem vai ter um hábito de oração. A pessoa que vê Deus transformando a vida de outros, que discipula, que ensina, que ajuda, vai viver uma experiência de fato diferente com Deus. Então, é essa questão, né? A gente dá o que recebe de Deus e abre portas para receber mais bênçãos ainda de Deus. Exatamente. A bênção é dobrada. Quem recebe a palavra recebe bênção, mas a gente que ensina a palavra recebe maiores bênçãos ainda. E é interessante como esse princípio, que é bíblico, a sociedade hoje confirma isso, né? Tem uma pirâmide de aprendizagem de William Glasser que ele mostra isso, né? Quando você apenas lê, absorve 5%. Quando você escuta, 20%. Quando você vê, 30%. E aí vai indo. Mas o clímax é quando você ensina o que você aprendeu. Aí vai para 95% aprendizado. E é por isso que eu creio que pessoas que permanecem firmes na fé, eventualmente normalmente são aquelas que dão estudos bíblicos, que testemunham, que falam, pais também, que ensinam os filhos, porque é o que você falou, um problema hoje é a obesidade espiritual. Mas quando há equilíbrio no nosso corpo, que nós nos alimentamos e exercitamos, existe saúde. Na vida cristã é a mesma coisa, né? Há um autor que diz assim que o teste da conversão de um cristão é saber se ele tem disposição de passar a mensagem que ele conheceu a outros. Se não tiver, alguma coisa está errada. Então, eu creio que Deus está querendo dar não apenas bênçãos, mas em dobro. Mas significa não apenas ouvir, mas praticar e falar, pregar. Eu acho que foi Guimarães Rosa que disse que professor não é só aquele que ensina, mas aquele que de repente aprende. Porque o professor é aquele que vive aprendendo para ensinar. E eu me lembro que eu fui professor de língua portuguesa por 10 anos, antes de ser
pastor, né? E eu estudei letras e, enfim, mas a gente acaba estudando muitas teorias linguísticas e tudo, mas para a sala de aula essas teorias não entram, é a gramática mesmo, né? E eu me lembro que eu só fui aprender a gramática de verdade quando eu tinha que me preparar para ensinar para os meus alunos. Então, abrir a gramática, estudar, e quando ia para a sala de aula, ia falar, aquilo fixava na minha mente. Então, um professor é esse indivíduo que ele está lendo e ele está falando. O que ele fala, volta para ele, o que as pessoas reagem, os questionamentos que surgem lá, consolidam a sua mente. E para o ensino da palavra de Deus é exatamente a mesma coisa. Quer aprender a palavra de Deus de verdade? Quer que ela se aprofunde na sua vida? Compartilha com outras pessoas, né? E essa palavra, ela é viva, ela é poderosa e ela é doce. Vai lá, Joliver, pode falar. Só apenas uma frase que me veio aqui à mente, que alguém disse. A gente, na vida cristã, deve ler a Bíblia e orar todos os dias. Ler a Bíblia e orar. Mas se a nossa vida se resumir apenas isso, em termos espirituais, de ler a Bíblia e orar, vai chegar um momento que a gente não vai mais querer ler a Bíblia e orar. Ou seja, a gente tem que compartilhar. Esse compartilhamento é extraordinário, né? Porque ele se multiplica, né? Por quê? Porque você encontra, ao compartilhar a palavra de Deus, a utilidade dela, especialmente para a vida de outras pessoas. Às vezes aquilo que você está estudando aqui, Deus falou a você, ok, maravilha, mas quando você fala isso, é acolhido por uma pessoa de uma forma que você não imaginava, como aquilo era importante e essencial para a vida dela. Deus falou ao seu coração, lá no seu íntimo, lá no seu quarto, lá quando você estava marcando, lá quando você estava ouvindo a voz de Deus. Para quê? Para te nutrir, para te abençoar, mas que ao você abrir a sua boca, essa mensagem vá como uma flecha no coração de alguém. E tem muita gente sedenta, muita gente precisando desesperadamente da palavra de Deus, e a gente precisa ouvi-la, compartilhá-la, para que as pessoas sejam abençoadas. Salmo 119, verso 3, né? Mencionando aquilo que você havia dito ainda há pouco. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Hoje de manhã, no café da manhã, eu pude degustar um pouco de mel com favos, né? E foi delicioso. Isso me fez lembrar, esse texto, essa parte da lição aqui também, de um projeto que a gente tem aí, que estimula as pessoas a compartilharem a palavra de Deus, que se chama Projeto Mel. Mas a gente tinha que trazer uma justificativa por causa desse nome, não só que esse nome simbolizasse mulheres evangelizadoras levando luz, mas que ele tivesse um significado mais profundo. E é interessante porque a gente consegue fazer uma analogia muito interessante, porque assim, o mel é um líquido viscoso e açucarado, que para nós aqui é a palavra de Deus, né? E essa palavra, esse alimento que foi nutritivo, foi produzido pelas abelhas, mas para nós ele é produzido pelos profetas, né? Pelos apóstolos, que escreveram sobre quem? Sobre o pólen, que é o plano da salvação, que foi extraído da flor, que é Cristo Jesus. E tudo isso foi, assim, trabalhado pela enzima do Espírito Santo. E o resultado final foi colocado nos favos, que são os versículos, os capítulos que estão inseridos nesta colmeia, que é o livro da Bíblia. Que linda analogia. Né? E que serve para a gente o quê? De alimento, enquanto nós estamos vivendo aqui nesse mundo de pecado. Né? Então, a palavra de Deus é doce, sim. Doce. Ela traz paz, ela traz vida, ela traz conforto, ela traz direção. E como a gente viu agora, aquelas pessoas que compartilham, elas se transformam mais doces, né? O mundo precisa dessa doce verdade, a gente tem essa doce verdade e a gente precisa compartilhar essa doce verdade, porque ela vai gerar não só transformação na vida de quem ouve, mas na nossa vida enquanto compartilhamos. Não tenha dúvida. Aqui no livro de Isaías, o capítulo 55, a gente encontra isso que você mencionou aí, ou seja, a palavra de Deus sendo graciosa, né? Sendo oferecida como mel. E aqui tem uma poesia linda que eu gostaria de ressaltar algumas coisas aqui. Primeiro, essa sessão de Isaías, desde o capítulo 40 até o capítulo 55, essa sessão é chamada de Livro da Consolação.
E tem a ver com aquele período em que o povo estava no cativeiro. Então é uma mensagem de consolo, uma mensagem importante para o povo. E diz assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. É outra ilustração para a palavra de Deus, né? E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Mais uma vez o alimento, né? A palavra de Deus como alimento. Verso 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Deus está aqui garantindo, né, a vida a partir daqueles que vão a Ele. Depois o verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, hoje é o dia da oportunidade, Deus está nos dando, nem sempre a oportunidade vai bater a nossa porta, porque tem muita gente em muitos lugares que não podem ler a Bíblia, que não tem oportunidade de não ter essa liberdade né, que a gente tem de religiosa, de cultuar a Deus, de buscar a Deus. Depois diz aqui no verso 7, o final do verso 7, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Depois o verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E finalmente o verso 11 que eu vou ler diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. O texto que a gente já leu, né? Mas vai efetuar ou cumprir o propósito para o qual a designei. Então nós temos a liberdade, nós temos a palavra de Deus que é doce como mel, que é um alimento para a alma, que Deus nos ajude a valorizar isso. A palavra de Deus é viva, é poderosa e eficaz, ela está disponível para você agora. Você que está aí sedento, cansado, que está precisando de um refrigério para a sua vida, para a sua alma, a palavra de Deus está disponível a você. Creia nela, ela vai transformar a sua vida. E esta bênção está na Bíblia, se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até lá. E continue agora no Novo Tempo com o programa A Mensagem por Elas.